Jesus, te adoramos, meu Deus. Declare: existe um rio, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, nos leva à vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia! Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Levantemos, por gentileza, o vosso envelope. Querido Deus e Senhor, quero te adorar, te louvar por cada um, Senhor, que de bom grado tem contribuído para a tua obra. Continua abençoando, continua guardando, fortalecendo as suas casas, abençoando, Senhor, a sua empresa, seu comércio, seja, Senhor, funcionário público, privado, seja autônomo ou pensionista, Senhor, continue guardando, fortalecendo em tudo, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos falando sobre as 7 casas. Nós falamos sobre a casa onde houve o casamento de Caná. Falamos sobre a casa de Pedro. Falamos sobre a casa onde estavam os discípulos. Falamos sobre a casa de Zaqueu. Hoje nós estaremos falando da 5ª casa. A 5ª casa será a casa de Jairo. Como eu falei no início, Jesus entrou aproximadamente em 12 casas durante o seu ministério. E nós vamos falar durante esse estudo, mediante as 7 casas que ele entrou, porque justamente vai dar, justamente para cumprir a semana da família, o dia da família e o mês da família. Então, hoje nós vamos falar sobre a casa de Jairo. Está em Lucas capítulo 9, 8. Lucas capítulo 8,
Nós vamos ler do versículo 40 ao 42 e depois do 49 ao 56. Lucas 8, primeiro, a partir do versículo 40 ao 42, após o 49 ao 56. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era o príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Depois vamos dar continuidade a partir do versículo 49, mesmo capítulo 8, a partir do versículo 49, que diz assim: estando ele ainda a falar, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. Essa passagem, ela é interessantíssima, porque ela mostra, primeiro, alguns fatos que a gente não pode deixar de falar sobre eles. Primeiro que Jesus andava de cidade em cidade. E Jesus, ele ensinava, ele mostrava as suas parábolas, fazia os seus milagres. E ele tinha vivenciado alguns milagres que antecedeu a chegada dele em sua cidade. O primeiro é que, logo que ele deixa de falar sobre as parábolas da moeda, do semeador, ele pede para entrar no barco. Ao entrar no barco, para atravessar e para a cidade de Gadara, veio uma tempestade muito grande, aonde Jesus dormia e ele foi sacudido, foi indagado, ele se levantou e nós conhecemos que ele acalmou o vento e a tempestade e houve bonança. Ao atravessar o mar, ele chega na cidade de Gadara e lá encontra um endemoniado que é liberto. Logo assim que ele é liberto, automaticamente sente o desejo de seguir a Jesus, e Jesus coloca ele como um grande missionário e um primeiro missionário naquela terra, dizendo: Jesus, vá, testemunhe, se mostre e fala do amor de Deus ao povo. Porém, Jesus novamente entra no barco e volta para a sua cidade. É importante nós manifestarmos que existia já uma espera do retorno de Jesus, porque eles sabiam que Jesus ia voltar, e eles sabiam das coisas que Jesus havia realizado. A fama de Jesus corria, e toda vez que Jesus chegava na cidade a qual ele morava, era bom também nós marcarmos para entendermos isso, porque Jesus teve alguma cidade
muito especial em seu ministério. A primeira cidade foi Belém, aonde ele nasceu. A segunda cidade foi Nazaré, aonde ele cresceu. A terceira cidade foi Cafarnaum, aonde ele morou durante o seu ministério. E a quarta cidade é Jerusalém, a qual ele morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu. E a cidade que ele morava durante o seu ministério era em Cafarnaum. Muitos estudiosos dizem que ele morava numa casa que era emprestada por Pedro. Então, quando ele ia durante todo o seu ministério, de cidade em cidade, sempre ele retornava à sua casa, a Cafarnaum. E quando ele chegava lá em Cafarnaum, existia sempre uma multidão aguardando ele, porque eles entendiam, eles sabiam que quando Jesus entrava, quando Jesus chegava na cidade, alguma coisa diferente acontecia. Sempre que Jesus chegava na cidade, ele sempre mostrava e fazia uma demonstração de fé. Vocês podem ver algumas coisas, principalmente quando Jesus, eles dentro da casa deles, alguns homens quebram o telhado, fazem um buraco, desce um homem numa cama e Jesus o cura. Só para vocês entenderem que a multidão sempre ficava aguardando Jesus, sempre ficava aguardando Jesus chegar, sempre ficava aguardando Jesus a voltar para a sua casa, a voltar para a cidade. Isso me chama bastante a atenção para que possamos entender algo que é muito importante para a nossa vida e nossa vida de fé. Como nós aguardamos Jesus, como nós vivemos a presença dele e como nós desejamos a presença dele. Os moradores de Cafarnaum aguardavam Jesus pelos milagres que eles viam Jesus fazer. Eles aguardavam Jesus pelas benfeitorias que Jesus fazia. Eles aguardavam Jesus porque eles sabiam que via alguma coisa de bom. Nós, por exemplo, como nós aguardamos Jesus? Nós aguardamos Jesus simplesmente pelo fato que nós reconhecemos que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, ele fez por nós, ele realizou por nós, ele fez todo o trabalho de redenção por nós, e nós o aguardamos como Salvador, nós o aguardamos como Senhor, nós aguardamos com aquele que morreu, mas também ressuscitou. Mas existe um milagre. Ei, só que no contexto é diferente na nossa espera. Eles aguardavam Jesus, porque Jesus ia fazer alguma coisa. Nós aguardamos Jesus, porque lá em Jerusalém, ele subiu ao céu, e ele falou assim: ei, estou indo, e quando eu chegar ao lugar, eu vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ai, nossa maneira de aguardar Jesus é totalmente diferente. A maneira que aguardamos é diferente daquele povo de Cafarnaum, ao ponto de eles olharem e verem Jesus fazer milagres, e muitos milagres foram feitos em Cafarnaum, e no final Jesus teve que amaldiçoar aquela cidade, porque eles olharam, eles viram, eles participaram, mas depois ainda negaram a fé em Jesus Cristo. Porém, dessa vez que ele chega, ele é surpreendido. Os três primeiros livros do Evangelho, Marcos, Mateus e Lucas, eles são denominados como sinóticos, por eles terem uma harmonia em si. Cada um deles
relata essa passagem. Marcos e Lucas, eles dão nome a esse homem. Marcos e Lucas denominam como Jairo. O importante dizer que esse homem é chamado de três formas distintas. Em Mateus, ele é chamado de chefe da sinagoga. Em Marcos, ele vai ser chamado de principal da sinagoga. Quando chega em Lucas, Lucas o denomina como príncipe da sinagoga. O importante é marcar que Jairo, ele tinha um cargo de muita importância na sinagoga. Primeiro, ele tinha a responsabilidade de conduzir a adoração. Segundo, ele tinha a responsabilidade de guardar a lei. Terceiro, ele tinha a responsabilidade de cuidar da sinagoga. Segundo as teses, ele era fariseu e não saduceu. E ele cuidava da sinagoga de Cafarnaum. E a responsabilidade que ele tinha naquela sinagoga era saber didaticamente tudo sobre a lei. Jairo conhecia a Escritura. Jairo conhecia as promessas. Jairo se identificava com todas as profecias. Porém, Jairo sabia que mesmo ele estando numa casa de oração, por mesmo ele sabendo que estava numa casa onde havia o ensinamento da palavra, ele passa por um problema, porque na sua casa estava acontecendo algo que saiu do controle dele, algo que ele não poderia fazer mais nada. A sua filha, a única que ele tinha, estava com uma doença, e essa doença desesperou Lázaro, porque esta menina ainda não tinha atingido a idade de 12 anos, e era a única que Jairo tinha. Jairo tinha aquela menina como uma bênção na vida dele, independente de ser menina. Ele mostra o texto em uma demonstração de garra, de determinação, de vontade de salvar sua filha. É demonstrado que existia um amor e também um respeito muito grande, porque enquanto Jairo sai em busca de Jesus, nós compreendemos pelo texto que a casa de Jairo ainda ficou lotada de pessoas fazendo orações, petições, para que a filha dele pudesse ser curada. E no seu desespero, ele lembra, porque ele estava vivendo aquilo, ele estava vivendo um momento onde Jesus fazia milagres tremendos. Ele sabia que Jesus tinha ressuscitado pessoas, ele sabia que Jesus tinha levantado o coxo, ele sabia que Jesus tinha dado vista ao cego, ele sabia que Jesus deu som às pessoas que não ouviam. Ele conhecia aquilo que Jesus estava fazendo. Ele para a sua casa e fala: ei, fique
filho. Eu pudesse até indagar a sua esposa, porque na casa de Jairo existia enfermidade, na casa de Jairo existia choro, na casa de Jairo existia sofrimento, e ele precisava agir, ele precisava fazer, ele não poderia ficar de mãos atadas, e ele tinha tudo, ele tinha todo o controle, era ele que comandava a adoração, ele que comandava o andamento da sinagoga, mas porém, ele não poderia comandar aquilo que estava fazendo a sua casa sofrer. Naquele exato momento, ele tomou atitude. E aqui eu abro um parênteses. Já viu o que está acontecendo na sua casa? O que está dentro da tua casa? O que nós estamos vivendo dentro da nossa casa? Será que a gente vai deixar e vamos perder a guerra? Por mais que nós sejamos, por mais que nós tenhamos, por mais que nós possamos, tem coisas que saem do nosso controle, tem coisa que sai diante e sai pelas nossas mãos, só que nós precisamos agir. Eu não sei qual era a distância da casa de Jairo até a margem do mar, mas ele não deixou que isso impedisse. Diz a Bíblia que a multidão apertava Jairo, apertava Jesus, mas Jairo chega até ele. Só que quando Jairo chega até Jesus, a Bíblia vai relatar que ele não para diante de Jesus e fala: Jesus, por gentileza, por obséquio, socorra minha filha. Ele não. A Bíblia fala que ele chega, mesmo a multidão está em volta, ele chega e se prostra. Quem é tu? Eu sou chefe. Quem é tu? Eu sou o principal. Quem é tu? Eu sou o príncipe. Mas o Senhor está fazendo o que é prostrado? Porque eu estou prostrado diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus do céu, do Deus da terra. É o único que pode ouvir o meu socorro, o meu grito de misericórdia. Imagina isso. Jesus ouve aquele clamor. Jesus começa a caminhar. O texto fala que a multidão o apertava. Só que no decorrer, quem estava com muita pressa? Era quem estava com muita pressa de Jesus chegar na casa? Jairo. Sei. De repente, vamos conjecturar. Jairo na frente, sai, deixa o mestre passar. Ele precisa chegar na minha casa. Deixa ele passar, deixa ele passar, deixa ele passar. E Jesus caminhando, a multidão apertando. Só que no decorrer, Jairo na frente, tirando a multidão, ele para. Ele nota que Jesus tinha parado. Talvez ele olha e fala: meu Deus, minha filha. Ele está parado. Era porque naquele exato momento, uma mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue estava tocando em sua orla. Jesus para dizer àquela mulher que estava sendo curada. Talvez já de volta, esperando puxar Jesus.
Mas a Bíblia fala que quando Jesus fala para aquela mulher, chega os emissários da casa de Jairo. Não incomode mais o mestre. Não fale mais com ele. Porque a tua filha morreu. Só que a mensagem foi direto a Jairo. Tua filha está morta. A Bíblia não relata com o estado de Jairo. Sabe, Leandro? Ela não relata. Mas imagina aqui, um homem fazendo tudo para salvar sua filha, puxando Jesus. De repente Jesus para. Aí vem a notícia que não adianta mais. Como pudesse falar para você nessa noite. Quantas vezes você está pedindo, e parece que a coisa não está acontecendo, parece que a coisa não está, parece que algo está sendo ao contrário, parece que a negatividade está imperando. E Jesus está dizendo naquele exato momento para Jairo: meu filho, acho interessante, sabe, Marcos, que eles falaram para Jairo, e a Bíblia fala assim: e Jesus ouviu o que eles disseram. Aleluia, glória a Deus. Eu profetizo a tua vida nesta noite. Jesus está ouvindo o que você está falando. Jesus, Ele não abaixou a sua mão, Ele vai agir. E Jesus está falando para você: não temas, crê somente, porque eu vou chegar na sua casa. Eu não vou desistir no meio do caminho, eu vou chegar aí. Eu vou chegar na tua casa. Ele vai. Só que Jesus percebe no texto de Mateus e no texto de Marcos, vai relatar que Jesus expulsou todo mundo. Já em Lucas fala que ele só deixou Pedro, Tiago, João, pai e mãe, Jairo, esposa. Mas a Bíblia, ela relata em Mateus e Marcos que Jesus expulsa, Jesus tira, porque Jesus fala para os incrédulos dizendo: a menina não morreu, a menina está dormindo. Glória a Deus. Aí os incrédulos começaram a rir. Deus falei: você não pode ficar aqui, você não pode compactuar daquilo que vai acontecer aqui. Vocês não podem viver aquilo que vai acontecer aqui. Tira todo mundo. Ei, era como Jesus estivesse falando para Jairo naquele exato momento: Jairo, tem alguma coisa que está impedindo da tua bênção chegar na sua casa. Tem muitas coisas que acontecem dentro do nosso lar que está impedindo da bênção de Deus chegar. Algumas coisas que precisam ser tiradas, alguma coisa que precisa ser arrancadas, alguma coisa que precisa ser impedida, alguma coisa que precisamos jogar fora para que Jesus haja na minha casa e na tua casa.
Ele tirou aquilo que não podia. Ele tirou da casa de Jairo aquilo que não era da casa. Eu não sei qual o amuleto da sorte, qual é aquilo que está operando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus é Deus que faz, é Deus que realiza. Diz a Bíblia que Jesus entra na casa de Jairo. E quando Jesus chega na casa de Jairo, que faz a limpeza. Isso aqui é da casa, fica. Não, você não é da casa, sai. Não, isso aqui é da casa, fica. Não, isso aqui não é da casa, sai. Tira fora. Jesus precisava mostrar a Jairo que tem momento da nossa vida que precisamos ter atitude. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer, nós precisamos realizar. Jesus estava falando para ele: o que é da tua casa, Jairo, tem que ficar. E como isso funciona? Você lembra do que eu falei no início? Jairo tinha uma única filha. Então ela